corrida, se calhar vão se juntar a nós na perseguição ou em manter esta diferença para a frente da corrida. Mas também não podem esperar porque a própria Red Bull, se calhar nem eles sabem bem se Renko vai lá estar ou não, e daí que tenham que fazer a sua própria corrida. Ou seja, é aqui uma carta que está no baralho, importante, mas a verdade é que não se pode criar neste momento de corrida a estratégia a pensar em Renko Evenepoel. É muito complicado para um diretor ter esse corredor neste momento. Tem que haver o respeito e é o que eu digo. No final, quando é muito selecionado, se ele lá estiver, então sim, já poderá entrar no jogo da corrida. E poderá-se jogar taticamente, mas os corredores também têm rádios, os diretores têm rádios, há uma comunicação permanente e nessa altura podem depois optar pela estratégia, para definir a melhor opção. Eu tentei pensar como é que explicar a razão pela qual Evenepoel está na Volta à Flandres. E há uma ideia que gostava que comentasse, eventualmente agora Paulo, que Remco Evenepoel sabe perfeitamente que na volta à França vai ser muito complicado. O sonho dele é ganhar o Tour, mas sabemos que neste momento ele está longe dos dois melhores ciclistas da atualidade, considerando que são neste momento Pogacar e Vingegaard, e nem fala até de outros como Lipovic, eventualmente mesmo João Almeida e companhia. Portanto eu acho que Evenepoel tem noção disto. Agora, estamos a ver que ele participa na Volta à Flandres, que já disse que um dia quer fazer Paris-Roubaix, Milan-San Remo. Será que Remco Evenepoel vai, agora nesta parte nova da sua carreira, apostar mais nas clássicas? Muito mais nas clássicas, porque se calhar é lá que tem mais hipóteses de vencer. Ele também tem a hipótese de vencer corridas por etapas, de uma semana em particular. Obviamente entendo a tua pergunta em relação às grandes voltas e particularmente à Volta à França, enquanto existir um Vingegaard e um Pogacar, ao nível que eles têm-se apresentado, não é fácil de serem batidos. Mas acredito que o Remco Evenepoel é um ciclista que nós sabemos que tem muita ambição, que é um ciclista que gosta de ter currículo, que já ganhou coisas muito importantes, que já tem 2 monumentos e quer juntar mais monumentos. Agora, se vai ser aqui no Tour de Flandres, não sei. A Red Bull quer um ciclista com essa capacidade. E Remco Evenepoel pode ser esse ciclista. Algo está a mudar neste pelotão da Volta à Flandres. Reparem como as equipas estão nesta altura perfeitamente alinhadas com os seus blocos. E como mudou também o perfil das equipas na frente. A UAE tem vindo sempre bem colocada, mas a Visma é a primeira vez que se chega à frente. Tem ali com o bloco de Wout van Aert, de Christophe Laporte, a Tudor de Matteo Trentin e Luca Monzato também procurando meter-se ali nas primeiras posições, o que momentaneamente relega a Red Bull Bora Hansgrohe de Remco Evenepoel um pouco mais para trás. Mas tudo isto tem a ver com a aproximação ao primeiro setor de empedrado, que vai surgir dentro de pouco. 1 quilómetro estaremos a passar em Lippenhofstraat, depois vamos ao Padstraat e daí tomamos rumo a Oudenaarde, local de término desta corrida, e a partir desse momento estaremos sempre em loop às voltas nas Ardenas Flamencas. Primeira subida já também não está assim tão longe quanto isso, pouco mais de 30 km até chegarmos ao primeiro Kvarmonte. A fuga, naturalmente, é a primeira a sentir o empedrado. A partir daqui, muda a corrida Paulo Martins, entramos na verdadeira Volta à Flandres. Sim, exatamente, e vamos notando precisamente aqui já a entrada na fuga na frente da corrida, com o piso seco, felizmente. Mas sabemos que não será sempre assim que eles vão apanhar o percurso daqui para a frente, onde já existem zonas de subida em pavé molhado. E a tensão lá atrás, obviamente, começa-se a sentir, já se sentia há uns quilómetros atrás, e agora cada vez mais, porque voltam com 5 minutos de atraso. Obviamente ainda tem alguma zona de poder fazer subir os seus líderes e entrarem bem colocados, mas a partir de agora vai ser constantemente esta guerra de posicionamento. Toda a gente quer entrar na frente, sabendo que o piso escorregadio pode originar quedas, e é isso que tem que, para já, começar a tentar sobreviver a cada setor. Não estarem sujeitos a ter que fazer recuperações devido à estrada a ficar bloqueada ou a haver quedas dos próprios líderes por uma má colocação.
pouco estávamos a falar da figura de Remco Evenepoel, do que traz à corrida, do que poderá vir a mudar também no planeamento das outras equipas. Remco Evenepoel que já correu no pavé, apesar de tudo, nunca foi fã deste tipo de superfície. Ele, numa entrevista ao canal público da Valónia RBTF em 2019, disse o seguinte: detesto os pavés, não tenho explosividade para um Tour de Flandres, não é o meu sonho, tenho outros sonhos. E como mudam as opiniões e como mudam também os sonhos de um ciclista que entretanto já foi cumprindo alguns, terá mais. Um deles passa também agora por ganhar o Tour de Flandres, a prova que um dia os detestava. Mats Pedersen, we've seen you fighting back after your crash at the beginning of the season. How is your shape now? Are you at 80, 90 or more percent? It's a good question. It's a good question. We will see how far it will make me. You know, it's a different preparation, a different approach to this classic season, and we will see if it's good enough now when we come to the really big ones. Do you think it's good enough to win today? Otherwise, I would stay home and watch it in the couch. How do you think you can win? Yeah, that's a good question. You know, this is it's a tough one, but we will see. You know, it all depends on how the other guys will race as well, and it's hard to make a clear plan on this. So yeah, first of all, we have to follow and make a perfect race until it really starts to be open, and then hopefully the legs is good enough when we are reaching the 220 to 270 kilometers, and yeah, I know the legs can make a difference. What's your power meter showing you in training? Like the last couple of days, you've probably been racing the Oude Kwaremond, the other climbs in the final. What did your power meter tell you about your form? Enough. That it's good enough to start? Yes, exactly. Good luck. Mats Pedersen, numa entrevista em que falou mais com a cara do que com as palavras, estava sorridente. Vamos tendo aqui esta viragem à esquerda porque o pelotão vai entrar no pavé e há sempre toques, sobretudo na parte de trás do pelotão. Quem tem a posição ganha na frente, entra sem problemas, como foi o caso dos principais blocos. A UAE continua a ser trazida por Mikkel Bjerg. Ora, precisamente o compatriota de Mikkel Bjerg, Mats Pedersen, ia dizendo que as sensações em treino são boas, mas agora, quando chega o momento da verdade, é que se vai ver se ele está pronto para competir ou não. Recordar que Mats Pedersen, no mês de fevereiro, fraturou os 2 pulsos e o primeiro dia de competição que faz é na Milão-São Remo, onde supera claramente as expectativas e termina na 4ª posição. Com sorte, uma pontinha mais de sorte, podia ter entrado no pódio, o que é extraordinário, tendo em conta a corrida em que o fez. Portanto, com Mats Pedersen podemos sempre esperar o melhor, e o melhor de Mats Pedersen terá que ser necessariamente apontar à vitória, caso contrário, dizia ele, tinha ficado no sofá a ver a corrida. Eu diria que dos ciclistas que estão presentes, mas isto é uma opinião pessoal, há para mim 2 ciclistas que mereciam ganhar uma vez na carreira uma clássica do Norte, o Monumento do Norte, ou seja, o Paris-Roubaix, a Volta à Flandres. E dos 2, eu considero que é Mats Pedersen e Wout van Aert. É assim, olhando para Pedersen, 2 vezes pódio de Paris-Roubaix, 3 vezes pódio da Volta à Flandres, mas lá está sempre na sombra da dupla Pogacar-Mathieu Van Der Poel. Mas seria mesmo ótimo um dia que eles realizassem o seu sonho, que é ganhar, no caso de Pedersen, pelo menos uma vez o Monumento, e no caso de Van Aert, ele que já ganhou o Monumento de Milão-São Remo, de ganhar uma vez na carreira uma clássica do Norte, um Monumento do Norte. Vamos ver se acontece hoje, aqui onde o Wout van Aert se apresenta, pois eu diria como se não apresentou nos últimos anos, onde sempre lhe acontecia qualquer coisa. Este ano também já passou por lesões importantes, fraturou um pequeno osso do tornozelo durante a temporada de cross, mas não obstante está aqui com expectativas depois de ter feito belíssimas exibições. Como dissemos, não terminaram com vitória, mas não deixaram de ser exibições marcantes. O próprio Mats Pedersen, esse foi um gesto que me pareceu bonito da parte dele, Paulo Martins. Quando o Wout van Aert perde na quarta-feira através da Flandres, foi o primeiro a ir ter com o Wout van Aert e perguntaram ao Mats Pedersen porquê é que o fizeste, porquê é que foste dar-lhe os parabéns, porque ele não ganhou. Ele diz,
Até a mim custou ver o Wout van Aert perder esta corrida depois da forma como correu, e quis lhe dar uma palavra de alento, porque o que ele fez foi extraordinário. Sim, é compreensível. Dois adversários que se respeitam, não sei se existe uma amizade profunda entre os dois, mas o reconhecimento da grande corrida que fez Wout van Aert e obviamente nós enquanto comentadores, várias vezes fazemos a referência de que Wout van Aert, se transformasse os seus segundos lugares em vitórias, tinha um currículo ainda mais rico do que aquilo que já tem atualmente, e já é um currículo que todos gostariam de ter no final das suas carreiras, mas é um ciclista realmente que teve aquele dissabor de sentir o Philippe Ganna a ultrapassá-lo nos 25 metros, e Mats Pedersen sabe também o que é fazer várias vezes segundos. Ainda agora o Olivier fez referência àquilo que o dinamarquês já fez no Tour de Flandres, no Paris-Roubaix, a bater na trave constantemente, e aos anos que anda à procura de um monumento. E eu espero que realmente Mats Pedersen, falando do dinamarquês agora, consiga fechar a sua carreira desportiva com um monumento, porque acho que é um dos ciclistas do pelotão atual que merece esse momento. Para quem acredita no cristianismo, não é? Para os cristãos, hoje é Páscoa, e a Páscoa também é conhecida como, particularmente o dia de hoje, como o domingo de ressurreição. Não sei se poderá haver aqui esta espiritualidade, esta simbologia também aplicada no caso de uma vitória de Wout van Aert, a ressurreição de Wout van Aert, que tem sido um ciclista francamente azarado, com quedas importantes, particularmente aquela queda na Volta à Espanha, que começa de Portugal, onde ele já levava 3 etapas e que lhe deixa o joelho feito num 8. Mas há muitos candidatos a hoje poderem levar o caneco na Flandres. O próprio Van Aert, quando ele perde através das Flandres esta semana, manifestou um sentido de humor, quando diz, bom, temos que ser positivos, eu desta vez não acabei no hospital. Referência à sua queda há 2 anos. Mas é que é impressionante, é isso. Fala da questão do azarado de Van Aert, é mesmo impressionante. E é isso que também o torna, como eu dizia no início da transmissão, ainda mais simpático junto ao público da Bélgica, é ver um homem que lá está, não consegue ganhar. Ele, bom, é verdade, ganhou no ano passado esta tal etapa magnífica em Montmartre, mas isto quando falamos do potencial de Van Aert, claro que quando analisamos o balanço de Van Aert nas clássicas, podemos observar que não é um palmarés assim tão grande como isso em relação ao seu potencial no que diz respeito às corridas de um dia. Porque no que diz respeito às corridas de 3 semanas, e sobretudo na Volta à França, eu acho que o balanço de Van Aert, aliás, em relação ao seu próprio grande rival Mathieu Van Der Poel, Van Aert tem um balanço superior. Oportunidade para hoje se equilibrar essa balança, que está claramente desequilibrada em termos de monumentos, e de um lado está Tadej Pogačar com 11 monumentos, o impressionante número de 11 monumentos, já ganhou 4 dos 5, poderá tornar-se, se ganhar a Paris-Roubaix no próximo domingo, apenas o 4º ciclista da história a fazê-lo. O primeiro foi Rick Van Looy, o Imperador, depois tivemos também Eddy Merckx e Roger de Vlaming. Impressionante, só belgas venceram os 5 monumentos do ciclismo. Tadej Pogačar não é belga, mas quase que parece. A conversa no próximo domingo será um pouco, se não muito, andará por aí, por esse tema. Poderá Tadej Pogačar fechar os 5 monumentos de carreira na Paris-Roubaix e resolver uma questão importante que ele tem em aberto na sua carreira. A primeira já foi resolvida, que era ganhar a Milão-São Remo, que lhe tirou um peso de cima brutal. Aliás, notou-se isso na conferência de imprensa de abordagem aqui à Volta à Flandres. Ele disse que se sentia mais liberto, mais tranquilo. Era um grande objetivo ganhar a Milão-São Remo, que ele sempre considerou mais difícil do que ganhar a Paris-Roubaix. A questão é que no caso do Pogačar, se vier a vencer este ano o Paris-Roubaix, porque não há certezas disso, penso que é o único ciclista que se poderá juntar a Eddy Merckx, que vence os monumentos todos,
com a camisola do arco-íris. Recordes, recordes e mais recordes, e todos vão desembocar num homem chamado Merckx, Eddy Merckx. E agora também neste novo Merckx reencarnado que se chama Tadej Pogačar, que ali está na terceira, quarta posição do grupo, rodeado por dois portugueses, Rui Oliveira e António Morgado, num bloco da UAE Emirates que quer voltar a ganhar. Poderá ser a terceira Flandres de Pogačar, hoje e para a semana a primeira Roubaix. Muda na corrida, exceto que nesta altura já teremos mais cerca de 30 segundos à vantagem da fuga. Estamos agora nos 4 minutos e meio. Estamos também a 158 km do final e isso significa que vamos pouco a pouco aproximando-nos da primeira das 3 passagens em Eau de Clermont. A temporada de clássicas entra na sua fase decisiva com os monumentos do pavé. Este é o primeiro dos 2, Paris-Roubaix na próxima semana. Vamos recordar que a Omloop Nieuwsblad foi ganha por Mathieu van der Poel, da Alpecin, que também ganhou a Knocker Records, não o Mathieu van der Poel, mas a equipa, com o Jasper Philipsen. Van der Poel repetiu vitória na E3 Saxo Classic e Philipsen adjudicou a Gent-Wevelgem. São 4 vitórias nesta campanha de clássicas para a equipa de referência. A Visma venceu a Kuurne, Bruxelas-Kuurne, com a Mathieu Brennan. A Bahrein ganhou em Denain a Mini Paris-Roubaix com Alec Sigard. A esta lista de equipas juntou-se também a Unibet, digamos que um pouco a surpresa da temporada, vencendo as clássicas planas, a Breden Coxide e a Ronde van Brugge com Dylan Groenewegen. E a última das provas a realizar-se caiu para a Ineos, graças à vitória de Filippo Ganna na Através da Flandres. Íamos vendo o Paul Magnier, ciclista da Soudal Quick-Step, que traz Jasper Stuyven, quinto no ano passado, que traz Dylan van Baarle, um ex-campeão desta prova, uma Soudal Quick-Step que recuperou esta temporada o seu ADN de clássicas depois da saída de Remco Evenepoel para a Red Bull Bora Hansgrohe. O vento continua a fazer-se sentir no Clermont. De momento, aqueles que nos vão enviando mensagens, fotos, vídeos, pois dá para ver que no Clermont está um frio de rachar, mas o pavé está seco. Isto é importante, e está seco porque as pessoas são peritas em não derramar nada, porque ao tamanho dos vasos, aliás, ao tamanho dos copos, parecem quase vasos, não é? Realmente, alguns parecem mais vasos do que copos, baldes autênticos. Isto podia eventualmente ser mais perigoso até do que a chuva. E numa altura que o grupo cortou-se em 2, e vê-se na parte de trás está gente importante. Não parece que as equipas principais parecem ter os seus líderes todos na frente e praticamente nem têm elementos atrás, mas, por exemplo, vê-se Paul Magnier há pouco nos carros. Isso significa que é um corredor que está na parte de trás do pelotão. Está no segundo do grupo. Movistar, Total Energia, Bahrein, Lotto, mesmo a EF, foram apanhados com muitos elementos. Alpecin e a Visma também tem ali alguns ciclistas. Mas a verdade é que este é um grupo ainda numeroso, não tem uma vantagem muito grande do resto do pelotão. Portanto, não podemos dizer que esta vantagem não vai ser fechada e o pelotão vai voltar a estar compacto, mas é mais um esforço de tantos outros que têm que ser feitos ao longo de um dia, onde vão ser passadas 6 horas a competir e continuamos com a média muito, muito alta. Atenção, porque esta corrida está outra vez a andar muito rápido, Fuga a fazer um belo trabalho, temos quase 45 de média. Mathieu van der Poel, everybody's talking about the big four today, but who do you think is your biggest opponent today? Yeah, today I think it's very clear. The big four is maybe the big one today. I think he's one level above all the rest. It was also clear the last 2 times when he won here that nobody had an answer when he went on Quaremont. So it's going to be very difficult to beat him, but it's racing, so you never know. Last year we saw you've been racing quite aggressively together with him.
Are you going to ride more defensive this year? Depends my legs. If I have the legs, I always race aggressively. I don't think it's a good thing to be afraid and not pull with him. Of course, he's the strongest, but yeah, I'm always there to try and make the race, and we will see if I have the legs to follow or not. But if you race together with him, do you think your chances aren't getting smaller to go with him on the Oude Kwaremond? I don't know. I don't think. Yeah, it also shows you're afraid, of course. So if I have the legs, I always ride, and it will be not different today. So we will see. Do you think it's is it a good thing or a bad thing that Remco Evenepoel is starting today for you? It depends. If I'm second behind him, it's a bad thing today. But no, I think everybody knows his talent and how good he is, especially in one-day races. So for me, it's not a problem. It's his first time. He will be there, and he's maybe the biggest candidate for the win next to Pogacar. Are you the only one who can hold Pogacar from winning 5 monuments in 1 year? I hope so, but we will see after today. But like I said, the last 2 times I was not able to follow, so hopefully today. Thank you. Mathieu van der Poel à espera de hoje poder acompanhar, seguir a roda de Tadej Pogacar caso o esloveno volte a arrancar em Oude Kwaremond, como fez das últimas vezes. Ele diz que das anteriores ele não foi capaz e, portanto, quando se fala aqui num Big Four, nos 4 grandes, diz o Mathieu van der Poel que não, que isto é um grande e Tadej Pogacar é ultra favorito. Portanto, o próprio Mathieu van der Poel coloca a pressão do lado da equipa de Tadej Pogacar e no Pogacar em concreto, um van der Poel que, obviamente, é também um dos super favoritos, ou não fosse um tricampeão desta corrida. A verdade é que Alpecin para já conseguiu, de certa forma, marcar o primeiro golo dentro desta final, que é a Volta a Flandres, porque meteu o Sylvain Dillier na fuga, vai conservando os seus elementos. Uma Alpecin que está bastante enfraquecida, se assim me permitem analisar, face ao ano passado, porque perdeu muita gente e ainda por cima perdeu gente importante para a concorrência, gregários que eram gregários importantíssimos para Mathieu van der Poel e para Jasper Philipsen, estão hoje ao serviço dos seus concorrentes diretos. Mathieu van der Poel pode ser o primeiro ciclista da história a ganhar 4 vezes a Volta à Flandres e o que é curioso é que em relação aos outros monumentos é a única prova em que ninguém ganhou pelo menos 4 vezes esta prova. Talvez tenha a ver, não sei, o facto da Volta à Flandres ser uma prova em que qualquer pequeno erro de colocação lá está, pode ser pago muito caro. E por isso ninguém até a data ganhou 4 vezes. E estava a rever esta manhã também a Tom Boonen, pensar que o Tom Boonen tentou ele ganhar 4 vezes e isso não passou dos 3 e fez 5 vezes a Volta à Flandres após a sua terceira vitória e nunca conseguiu o top 5 sequer. Isso que tu referes, podemos também recordar que nos outros monumentos acaba por mostrar o difícil que é ganhar repetidas vezes esta corrida. Seja pelo que for, não é? Cada um poderá aportar aqui argumentos, mas a verdade é que se formos olhar para a Milão-São Remo, Eddy Merckx ganhou 7 vezes. Na Liège-Bastogne-Liège, Eddy Merckx ganhou 5 edições. Fausto Coppi e Tadej Pogacar têm 5 edições da Volta à Lombardia. Ou o Coppi ficou com 4? Olivier. O supercomputador humano. Não, são iguais. Na última edição foi o Pogacar que empatou 5-5 com o Coppi, certo? Certo, exatamente. Portanto, qualquer um destes monumentos nos mostra que aquilo que acontece aqui na Volta à Flandres não é o mais tradicional. Não há um claro dominador histórico da Volta à Flandres, ou 2, que tenha conseguido ganhar 5, 6 vezes. Se Mathieu van der Poel hoje ganhar a 4ª edição, faz realmente história no ciclismo e é extraordinário. Não vou dizer que faz tanta história como Tadej Pogacar quando ganhou o quarto de 5 monumentos ao conquistar a Milão-São Remo, mas na mesma temporada termos estes 2 corredores a conseguirem reescrever a história da modalidade mostra bem a fase em que estamos a viver. E quando Van der Poel na entrevista coloca pressão um pouco sobre o Pogacar, eu acho que na verdade, mas isto cada um de nós teremos uma leitura se calhar diferente, mas para mim a pressão é do lado de Van der Poel após a sua derrota em Milão-São Remo. E a grande questão é que se Van der Poel perde hoje a Volta à Flandres,
ele só tem uma oportunidade, que é depois Paris-Roubaix, porque não é Liège-Bastogne-Liège nem a Lombardia, ele não vai ganhar a Volta à França, e não vai ganhar uma grande volta, e portanto depois eventualmente é o Campeonato do Mundo, mas também parece ter em conta o perfil do Campeonato do Mundo pouco provável. Portanto, o que é que sobra? Sobra vitórias, sim, nas grandes voltas, eventualmente uma camisola amarela, sim, uma camisola de liderança numa etapa, no início da volta, mas parece pouco provável, tendo em conta o perfil do Tour, das primeiras etapas do Tour, e portanto eu acho que a pressão após o que aconteceu em São Remo está, na minha opinião, do lado do ciclista neerlandês. E eu concordo com aquilo que tu acabaste de dizer. Pogačar já ganhou o Sanremo e portanto agora cabe a Mathieu van der Poel, que ainda por cima corre, entre aspas, em casa, no seu monumento, aquele onde ele é potencial recordista absoluto. Portanto a resposta tem que ser dada por parte de Van der Poel e pelo bloco da Alpecin, que volto a dizer, e tenho dito isto desde o início da temporada de clássicas. O Paulo e o Zé poderão depois aprofundar esta análise, mas o bloco da Alpecin não está tão forte como na época passada. Mesmo assim, já levam 4 vitórias na temporada de clássicas. Sim, é verdade, mas por exemplo perderam um corredor, Vermeersch, um corredor muito importante para a Red Bull, um corredor que também, ou seja, há aqui, mas é normal nestas equipas que não têm um orçamento tão grande, vêm outras equipas que se querem reforçar. A Decathlon também retirou um corredor do bloco de Van der Poel, mas mesmo assim, com um bloco renovado, com corredores jovens que entraram, entrou o Sénéchal, que é um corredor experiente, um corredor também que neste tipo de percurso é sempre importante para a colocação, um corredor forte, que conseguem fazer o trabalho e conseguem levar o líder até ao momento importante. Porque a partir daí fiquei entre ele, Pogačar e Wout van Aert, ou seja, há momentos que depois têm que ser os líderes a decidir. E o que é certo é que a equipa, mesmo tendo teoricamente ficado enfraquecida, aqueles que entraram até ao momento têm estado junto de Van der Poel, têm feito o papel, e não tem sido por aí que a equipa não tem conseguido o resultado. O que eu acho que é de realçar, porque também são corredores jovens e corredores com valor, que vão crescendo, que saem uns e eles têm vindo a substituir até ao momento bem esses corredores que saíram. Como podem ver, a chuva está de regresso. Florian Vermeersch hoje tem sido mais que um pai para o Tadej Pogačar. Ele leva-lhe comida, ele leva-lhe bebida, ele fica com a capa. Realmente isto é o super domestique, o gregário de luxo. É, porque assim evita que Pogačar esteja pendente em apanhar bolsas, apanhar saco, não corre o risco de tentar na saída dos setores onde estão os massagistas muito juntos. Normalmente nunca acontece nada, mas para não correr risco nenhum, a equipa destinou de momento a Vermeersch fazer este trabalho. Também não é isto que desgasta tanto Vermeersch, mas poupa muito Pogačar, deixou-o mais relaxado, não tem que se preocupar com essas situações. Habitualmente seria o trabalho, por exemplo, a Tim Wellens, mas Tim Wellens partiu a clavícula logo na primeira temporada, aliás na primeira corrida das Clássicas do Norte, no Loop. Cada equipa tem as suas baixas por esta altura. A UAE tem tido bastantes baixas no início da temporada. Narvaez também ainda está a regressar à competição. Ninguém chega totalmente incólume até esta fase da época. Mikel Bjerg vai fazendo aqui o trabalho de manter a fuga a 5 minutos, mas não consegue fazer baixar daqui. Já esteve nos 4:30, voltou a subir. A race you've won already on 2 occasions. You've got 11 monument wins so far. You've had 2 race days this year and already won both of those. What's the feeling coming back to the Tour of Flanders, having won last year and as world champion again? I mean, certainly some pressure not to keep the defense of the title and to come back here. I mean, it's an honor to defend the number 1 on the back, and yeah, we will give our best.
last year on the second ascent of the Oude Kwaremont, we saw you started to make some accelerations. The final time up the Oude Kwaremont, that's where you broke your rivals. What's the plan today? Because the weather conditions are very different with the wind. Yeah, it's a little bit different, but I think anyway the race has to be hard for me, and I mean we will try to make it hard as possible on all the climbs, and with the team that we have, I think we can do it. How can you